No vídeo de hoje vamos falar do Bresco Logística, um fundo de imóveis logísticos da Bolsa que apresenta bons imóveis em seu portfólio. Vamos comparar seus resultados com outros fundos de logística e avaliar seus pontos positivos e negativos. Aliás, ele é um dos fundos que está participando da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Teremos inclusive jogo dele amanhã em nossa Copa. Aguarde e confira. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos começar pelo portfólio do fundo. Temos um galpão em São Paulo de 53 mil metros quadrados locado para o grupo Pão de Açúcar, por mais 4,7 anos. Outro galpão locado para o grupo Pão de Açúcar, também em São Paulo, apresenta 35 mil metros quadrados e um contrato remanescente de apenas 11 meses. Há um galpão de 50 mil metros quadrados locado para a Whirlpool. Aliás, caso queira conhecer um pouco mais dessa empresa, a gente possui um vídeo feito recentemente no nosso canal. O contrato remanescente é de 12,2 anos. O fundo possui um galpão de 7 mil metros quadrados em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Esse galpão possui contrato remanescente de 4,6 anos e possibilidade de expansão. Em Itupeva, São Paulo, o fundo possui um galpão de 34 mil metros quadrados locado para a Natura, contrato atípico de 6,2 anos. Ainda em Itupeva, o fundo possui um segundo galpão de quase 39 mil metros quadrados, contrato típico com 2 anos remanescentes. Em Contagem, ao redor de Belo Horizonte, o fundo possui um galpão gigantesco de 72 mil metros quadrados, com contrato típico e faltando 2,1 ano para o encerramento do contrato. Em Resende, no Rio de Janeiro, o fundo possui um galpão de 25 mil metros quadrados, com contrato típico de 1,7 anos. Em Canoas, Rio Grande do Sul, um galpão de 33 mil metros quadrados, com contrato típico de 3,1 anos. Em Londrina, Paraná, o fundo possui um galpão de 23 mil metros quadrados, contrato atípico de 10 anos. E por fim, Lauro de Freitas, Bahia, o fundo possui um galpão de 50 mil metros quadrados e contrato típico de 3,6 anos. Com os dados resumidos do fundo, podemos ver que 57% das receitas vem da área de varejo e e-commerce, 37% em bens duráveis. 10 das 11 propriedades podem ser classificadas como A+, o que é um dado positivo para o portfólio. Estratificando por cliente, 28% da receita vem do grupo Pão de Açúcar, 13% do Mercado Livre, 12% da Natura e 11% da Whirlpool. 59% fica no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Bahia. Um dado interessante é que 73% das propriedades são last mile, ou seja, são aquelas que estão na última milha de entrega, próximos aos consumidores. E 39% da receita vem da cidade de São Paulo. Grande parte dos contratos, cerca de 72%, são típicos e quase 76% deles têm um vencimento depois de 2025. 95% dos contratos são corrigidos pelo IPCA. O fundo tem apresentado relativo sucesso desde o seu IPO, com um crescimento significativo dos números de investidores. Devemos comentar que o fundo possui 26 milhões de obrigações referentes ao seu imóvel em Londrina. Essa obrigação está indexada a IPCA mais 6,5%. Este é um resumo das receitas do fundo nos últimos meses. Trata-se de um fundo que consegue receber mais de 12 milhões de reais por mês. Mais de 95% dessa receita vindo dos aluguéis dos imóveis, ou seja, é um fundo tipicamente de tijolo. O fundo tem uma rentabilidade superior ao IFIX, considerando desde o seu IPO,
e um bom nível de liquidez, acima de 2 milhões de reais. Comparando agora o BRCO com os maiores fundos de logística da Bolsa, percebemos que o seu dividend yield não é muito interessante, afinal diversos outros fundos possuem dividend yield maior que o dele, com destaque para o HGLG11. Dentro dessa lista, o BRCO é o segundo fundo com maior desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas, se considerarmos que o PBVL é um fundo que tem somente 2 cotistas, podemos dizer aí que o BRCO ele é o fundo que apresenta o maior desconto. O BRCO é um fundo recente, portanto não tem avaliação do seu crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos. O nível de liquidez do fundo é interessante, abaixo dos demais, mas não deixa de ser um valor bom. O BRCO ainda não é um fundo tão conhecido assim, sendo que possui bem menos cotistas do que outros fundos da sua área. Seu percentual em caixa está em linha com o que os outros fundos apresentam, e o seu porte o coloca em quarto lugar entre os maiores fundos de logística da Bolsa. Analisando agora o histórico de investimentos, quem investiu há 1 ano pegou uma situação bastante interessante, com ganho acima da inflação. Mas, em compensação, quem investiu há 2 anos ficou quase no 0 a 0, perdendo, portanto, aí para a inflação nesse período. Neste gráfico, vemos a evolução do preço de cota do fundo. Podemos perceber que ao longo da pandemia houve uma queda constante ao longo do tempo. O fundo está agora com 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E ele possui mais de 89 mil cotistas nesse momento. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no BRCO11. Do lado positivo, é um fundo que possui um portfólio com boa localização e o foco no last mile. Ele tem foco também no varejo, e-commerce e bens duráveis, ou seja, são áreas interessantes também para estar vinculado. Ele apresenta um bom nível de liquidez e um rendimento histórico melhor do que o IFIX. Em compensação, do lado negativo, ele é o fundo que apresenta dividend yield mais baixo do que outros fundos similares da Bolsa, e teve uma variação significativa nos valores da cota, e a dependendo do momento de compra, o investidor teve prejuízo ou pode apresentar lucro. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.